Estamos de volta com a entrevista com o prefeito reeleito com uma votação histórica em Nova Friburgo, Johnny Maicon. O segundo maior desafio destacado pelo prefeito foi a saúde, e é sobre isso que vamos falar agora. Prefeito, após a desapropriação do SASI em Olaria, que custou mais de 2 milhões, foi publicado no Diário Oficial do município a licitação para a demolição do prédio, com custo estimado de R$ 550 mil. Neste local, o senhor promete construir uma UPA para o bairro, a segunda do município. Já existe um projeto aprovado e verba destinada para a construção da UPA em Olaria, e quando essa construção começará? Bem, primeiro destacar, que realmente a gente comprou aquele espaço, que muitas pessoas pensavam, o SASI pertence à prefeitura. Não, nunca pertenceu. Nós compramos, adquirimos aquele espaço. Quero aqui até agradecer ao Ministério Público do Trabalho, que ajudou na viabilização dos recursos para a aquisição do antigo SASI. A gente já licitou a primeira etapa, agora está um trâmite burocrático interno para já a gente contratualizar, em seguida dar ordem de início para que faça a demolição, aproveitar o momento para explicar, Cassie, que infelizmente a gente não consegue reaproveitar aquela estrutura, ela está completamente deteriorada, Então, tecnicamente, identificou que não há razão, não há justificativa que seja consistente para que a gente recupere. Então a gente vai ter que demolir e fazer um prédio novo e que também atenda às necessidades da legislação vigente. A gente tem algumas possibilidades de viabilização do recurso para a construção da UPA. Um deles é um projeto que já foi aprovado na Câmara tempos atrás, cujo objetivo é um financiamento com a Caixa Econômica Federal. Hoje o processo está na STN, Secretaria de Tesouro Nacional. Estamos na expectativa para que em breve seja liberado. Na época foi autorizado um financiamento de 30 milhões de reais para a gente fazer a UPA de Olaria e também para a gente comprar novos equipamentos como retroescavadeira, patrol, caminhões, para a gente melhorar a nossa estrutura, para a gente melhorar as estradas vicinais. E também esse recurso contempla a possibilidade de fazer investimentos de novas construções e reforma dos equipamentos da saúde de maneira geral. Porque além do projeto da UPA de Olaria, que no futuro a gente vai ter uma UPA nova, e a grande novidade é que a UPA de Conselheiro Paulino hoje, por exemplo, não tem espaço para fazer os exames de imagem. Então, quando precisa de fazer uma tomografia, os pacientes têm que ser destinados para o Hospital Municipal Raul Sertã. A nova UPA de Olaria, a gente já vai ter, já está previsto no projeto, um espaço dedicado para que a gente consiga fazer exames de imagem e garantir uma melhor qualidade de atendimento à nossa população. E a UPA de Olaria está dentro do projeto de reestruturação da rede hospitalar. Então, no futuro, a gente vai ter uma UPA em Olaria, a gente vai continuar reformando os setores do Hospital Raul Sertã e o Hospital Maternidade. Hoje, quando a gente entra no Raul Sertã, espaço que deu tempo da gente reformar enfermarias, banheiros, no mínimo é a mesma qualidade quando comparado com os hospitais privados. Quando a gente vai para os ambientes que a gente ainda não conseguiu chegar, se eu falar que está mais ou menos, eu vou estar mentindo, porque está muito ruim. Mas vai chegar um momento em que a gente não vai perder em absolutamente nada para os hospitais privados da nossa região, do nosso estado. A gente está caminhando nesse sentido. E também, falando de Conselheiro Paulino, a gente tem uma UPA hoje em um ambiente de container bastante deteriorada. A gente vai construir uma nova de alvenaria, ali naquele espaço mesmo. E aí a gente vai ter melhores condições, uma UPA que melhor atenda aí a nossa população. Então, no futuro, além do Hospital Raul Sertã, que a gente vai ter uma estrutura física nova, e eu quero garantir e assegurar essa população. Nós vamos ter uma UPA nova em Olaria, uma UPA nova em Conselheiro Paulino, e nós já estamos quase assim na reta final para concluir as obras do posto de urgência e emergência de Lumiar. E aí, concluindo a obra, a gente vai entrar com o mobiliário, com os equipamentos, com a estrutura, com o pessoal, e no futuro breve essa unidade vai estar funcionando a pleno vapor, salvando vidas. E aí no futuro, Cassie, eu ouso dizer que nós teremos uma das melhores redes hospitalares do estado do Rio de Janeiro. Da região, com todo carinho, os municípios vizinhos, nós já temos.
né? Nenhum outro município da região tem uma estrutura que nós temos hoje. Eu pego Teresópolis, por exemplo, sabe qual é o sonho deles? Ter um hospital público, ter um Raul Sertã. Por mais que algumas pessoas reclamam, apedrejam, criticam, né? Quem mora em Teresópolis queria ter um Raul Sertã. Quem mora nos outros municípios vizinhos queria ter um Raul Sertã, tanto é que eles vêm para cá, né? Então, eu posso garantir que a gente vai conseguir dar grandes saltos, né, de qualidade à nossa população. Bem, ainda falando de UPA, né? O senhor anunciou a construção de mais uma UPA, né, para o município, mas a unidade que já funciona em Conselheiro está em péssimas condições e com sérios problemas estruturais, como o senhor até acabou de citar, né? Por que a UPA de Conselheiro chegou a esse ponto e o que o senhor pretende fazer para mudar essa realidade? Bem, na verdade, não deveria ter chegado a esse ponto. A gente há de concordar com isso. Porém, houve uma briga entre o município e a organização social que tem a responsabilidade pela gestão. Briga no sentido de que a gente sempre cobrou que é a responsabilidade dela para fazer as devidas intervenções. E ela foi se esquivando a todo momento, né? E aí, como a gente entende que era a responsabilidade dela, como que a gente vai, por conta própria, fazer os investimentos? Evidentemente que até dentro do campo jurídico não haveria autorização e liberação para tal. Mas a gente sabe, né, que aquele modelo que foi criado lá atrás, né, de um espaço tipo container, ele não pode ser permanente, né? A gente, quando eu digo a gente, o município deveria anos lá atrás já ter iniciado um planejamento para fazer uma nova construção de alvenaria, e esse é o nosso objetivo, e é dessa forma que a gente vai avançar. Ou seja, a gente vai ter um projeto muito parecido quando comparado com Olaria e Conselheiro, né? E com isso a gente vai desafogar o Hospital Municipal Raul Sertã e a gente vai ser uma grande referência de atendimento da rede hospitalar no estado do Rio de Janeiro, se não dizer no nosso país. Neste ano, o Hospital Municipal Raul Sertã foi alvo de operações do Ministério Público e do Ministério do Trabalho e Emprego, que apontaram inúmeras irregularidades na unidade. A maternidade Dr. Mário Dutra de Castro quase foi fechada por determinação da Justiça. Todas as exigências feitas pelas autoridades foram cumpridas. As duas unidades já têm alvará dos bombeiros e não apresentam mais riscos aos usuários e funcionários. Bem, Kessia, na verdade a gente está nesse processo que eu sempre gosto de enfatizar de reestruturação. A reestruturação consiste em a gente colocar mais profissionais, que é o que temos feito, que o concurso da saúde não era realizado desde 2007, fizemos recentemente, já colocamos centenas de profissionais para dentro. Só na última sexta-feira nós convocamos em torno de 500 profissionais da saúde, né, do concurso público. Nesse processo de reestruturação a gente tem melhorado as estruturas físicas e evidentemente que, como eu disse agora há pouco, existem ambientes que estão muito ruins, mas tem semana que eu tenho quase 300 pessoas internadas dentro do hospital. E aí quando eu tenho essas quase 300 pessoas, eu fico inviabilizado de determinadas ações. Por exemplo, eu tenho que suspender cirurgias eletivas porque eu não tenho leito para colocar os pacientes antes e pós-operatório, né? A gente também fica inviabilizado de fazer reformas em determinadas enfermarias, porque todas estão ocupadas. Eu não posso pegar os pacientes e colocar nos corredores. E o hospital ele funciona 24 horas de forma ininterrupta. Então, o hospital, a gente tem uma dificuldade muito maior de fazer as grandes intervenções, diferente de uma escola, né, que a gente passou e tem enfrentado algumas dificuldades, no sentido de que a gente aluga um espaço que temporariamente realoca as crianças, né, como foi a estação do Rio Grande, que a gente teve que deslocar as crianças de Rio Grandina, né, até ali próximo do Terra Nova, né, e aí gera um desgaste, as famílias ficam insatisfeitas, etc, etc, mas é algo temporário, e aí a gente consegue fazer. E se tratando da saúde, a gente tem uma dificuldade a mais, e olha que nós aumentamos em 50 unidades em relação à quantidade de leite no Hospital Raul Sertã, né? Então, assim, a gente vai continuar nesse processo, né? Os equipamentos públicos de maneira geral e também privados raramente têm o projeto de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, né? Essas novas construções, as reformas têm caminhado no cumprimento a rigor da legislação. Cito aqui, por exemplo, o Complexo São Jorge, o maior
patrimônio educacional já construído pela municipalidade. Tivemos todo o cuidado, tudo devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros, né? Teve a execução do projeto de combate a pânico, né? de combate a pânico e incêndio, em que hoje, né, esperamos em Deus que nunca aconteça, mas se tiver um incêndio no Complexo São Jorge, a gente tem uma estrutura preparada, né, para garantir a integridade de todas as pessoas que lá estão, principalmente das nossas crianças. Então a gente está nesse processo, né? E aí quando nós tivemos a visita do Ministério Público, tanto no Hospital Raul Sertã quanto no Hospital Maternidade, né, por mais que apresentaram uma série de queixas, ficou evidenciado por eles, inclusive recentemente tivemos uma nova visita no Hospital Maternidade, né, e nesse novo relatório foi inclusive identificado por eles que o município tem tomado as ações, o município tem dado os encaminhamentos para promover aí as melhorias necessárias para garantir uma maior segurança, um melhor conforto, né? Então a gente vai continuar aí nesse processo e quero aqui reafirmar meu compromisso com cada um dos friburguenses. Esquece, vai chegar um determinado momento em que todas as nossas estruturas de saúde, como também de educação, estarão no mesmo nível, no mesmo padrão, no mínimo, se não melhor, do que as unidades privadas do município da região. E ainda falando sobre saúde, né, a cozinha do Hospital Municipal Raul Sertã é um outro problema que se arrasta há anos. Como está o andamento da reforma da cozinha e quando essa obra será finalmente entregue? Bem, a obra tem caminhado a pleno vapor, é uma obra estruturante, é praticamente uma cozinha nova, né, porque as pessoas sabem que a reforma dá muito mais trabalho, é bem mais desgastante do que uma construção nova, né? Mas a gente, além de estar fazendo toda essa reforma que envolve uma nova rede, né, de esgotamento, uma nova rede elétrica, novas instalações hidráulicas, a gente também está fazendo uma ampliação, um espaço muito maior para atender a legislação, né? Então, no futuro, a gente vai ter uma das melhores cozinhas, né, da região, né? A gente, na nossa gestão, colocou para funcionar, entregou a lavanderia, que é uma das melhores lavanderias que a gente tem, principalmente se tratando de rede hospitalar. Nós entregamos e colocamos para funcionar o CTI e o centro cirúrgico, que são os melhores que a gente tem na região, e a cozinha não vai ser diferente. A gente vai ter uma cozinha modelo, referência, que a gente vai ter condições, né, de preparar os alimentos dentro dessa cozinha no futuro e vai garantir uma qualidade melhor, né, e, consequentemente, uma melhor satisfação também para os servidores, para os acompanhantes, mas principalmente, né, para os pacientes. A gente vê que tem algumas reclamações, né, sobre a alimentação do Raul Sertã. Inclusive, Kessia, a gente, diante das reclamações, a gente tem um corpo, um setor de nutrição muito preparado, em que faz as devidas fiscalizações, acompanhamentos. Então, as empresas que não cumpriram com o seu papel foram devidamente penalizadas, algumas empresas tiveram que pagar multa, etc, etc. A empresa que está lá agora mudou e melhorou muito a qualidade, né? Eu mesmo, recentemente, estive no Hospital Raul Sertã, não falei que eu iria lá, fui de surpresa, num sábado, almocei no hospital, não falei que almoçaria, né, até porque eu cheguei lá por volta de umas 9h30 da manhã, né, e os preparativos já começam de madrugada. Então, assim, eu comi uma boa alimentação, bem satisfatória, né, enfim. Então, a gente hoje está numa situação bem melhor do que era antes, mas reconheço que ainda não está da forma que a gente espera e que a sociedade merece. Bem, ainda falando de saúde, né, está sendo construído no distrito de Lumiar, o senhor já até citou, com recursos do governo federal, um posto de urgência e emergência, com previsão para conclusão agora, em outubro. A obra será finalizada dentro desse prazo e, além disso, como será o funcionamento da unidade e a partir de quando a população poderá ser atendida no local? Bem, a gente, assim que concluir as obras, a gente vai iniciar equipando com mobiliários, com toda a infraestrutura necessária. Como a gente fez o concurso para o município, a gente tem vários profissionais para serem chamados. É uma unidade que vai funcionar 24 horas, né? Não vai ser uma unidade de internação, como é o Hospital Raul Sertã. É uma unidade para atender casos urgentes. Por exemplo, teve um acidente na RJ, né?
a pessoa vai ser conduzida às pressas, né, para esse ambiente. Os profissionais médicos, o corpo de enfermagem vai dar toda assistência, vai estabilizar o paciente e depois dele ser estabilizado, se houver necessidade, né, de ser encaminhado para procedimento cirúrgico, com leite de CTI, né, ou qualquer tipo de procedimento de média e alta complexidade, ele vai ser encaminhado para o Hospital Municipal Sertã, mas com a garantia já dele estar salvo, né, pelo fato de já ter conseguido uma estabilização, né. O nosso anseio, o nosso objetivo é que a gente consiga entregar o quanto antes, né, mas é claro que a gente precisa ter um ambiente que atenda plenamente, né, as condições de uma unidade de urgência e emergência, né, e que a gente consiga garantir um bom atendimento e que, acima de tudo, a gente salve vidas naquela região, né, e gere até maior confiabilidade dos turistas, porque a gente já teve alguns casos no passado de pessoas que, infelizmente, não foram atendidas a tempo, né, pelo distanciamento que há de Lumiar, São Pedro, em relação ao Hospital Raul Sertã, né, e isso, graças a Deus, no futuro não ocorrerá mais, porque a gente vai ter ali um ambiente preparado, apropriado para receber os pacientes aí que estarão entre a vida e a morte e, se Deus quiser, muitas vidas serão salvas. No dia 9 de outubro foi inaugurado em Nova Friburgo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Como vai funcionar esse serviço na cidade? Bem, a gente está conseguindo esse credenciamento do SAMU, né? Na verdade, era uma necessidade do município de bastante tempo, né? O SAMU vai funcionar com uma estrutura própria, ou seja, todas as vezes que as pessoas ligarem, né, para o SAMU, tiver uma situação de uma demanda, uma necessidade urgente, né, vai lá ter uma equipe toda preparada, com as ambulâncias devidamente equipadas, inclusive vai tirar uma sobrecarga, né, do Hospital Municipal Sertã, que tem outras atribuições, outras responsabilidades, né, e, consequentemente, vai melhorar, né, o nosso serviço, né, de atendimento aí à nossa população. Então, assim, também faz parte desse processo, né, de reestruturação da saúde pública municipal. Até então, a gente não tinha o serviço de SAMU devidamente credenciado, e quando a gente consegue esse credenciamento, naturalmente a gente consegue captação de recursos externos, né, para ajudar a manter esse serviço. E aí, quando a gente consegue essa captação de recursos externos, a gente tira um peso do município, ou seja, a gente diminui, né, a quantidade de recursos que a gente precisa empregar para esse serviço especificamente, ou seja, melhora as nossas condições de recursos para investir mais na saúde em outras áreas e também até para a gente conseguir investir, né, em outros projetos aqui na nossa cidade. Bem, encerramos mais um bloco de entrevista com o prefeito reeleito Johnny Maicon. No último bloco, vamos falar sobre educação e outros temas importantes para a população de Nova Friburgo. Fique com a gente, voltamos após os comerciais.